Vamos lá. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso 5º podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Fala, turma! Alessandro aqui do Cindy Hub. Sejam bem-vindos. Meus queridos, Walter Júnior representando os condomínios da Grande Florianópolis pelo Secov em Santa Catarina. Boa tarde, pessoal. Rodrigo Machado, diretor da Exato Condomínios, faço parte da diretoria do Secov. Obrigado ao pessoal pelo convite, em poder participar. Para mim é uma honra. Vamos lá. Rodrigo Machado é o nosso humano aleatório da vez. Todo podcast tem um convidado, menos o primeiro, que foi o inicial, que o Walter veio como convidado e se alojou no nosso podcast. Nos capiamos. Se alojou no nosso podcast. Então, pessoal, esse 5º podcast, nós, como padrão, cada um traz um assunto, né? Cada um dos três traz um assunto, menos o convidado que não tem esse compromisso, e os demais participantes não sabem, só ficam sabendo do assunto no momento que o colega do lado aqui expôs. E por padrão, a gente sempre começa com o Alessandro, mas hoje a gente vai começar com o Walter. Comigo? Fala mais. Sair do padrão, né? Vamos seguir o padrão. Prova oral. Gente, não podemos esquecer, temos uma novidade para esse podcast. A campainha, mostra aí. A campainha. No podcast anterior, a gente percebeu que o Walter ele faz uma lista de 10 palavras difíceis que ele utiliza durante o podcast. Cada vez que ele falar uma dessas palavras difíceis, a gente vai tocar nossa campainha aqui para vocês ficarem sabendo que não é uma palavra usual. Procurar o significado no Google. Esse tipo de coisa, assim. Então eu vou trazer para vocês a primeira palavra difícil do dia. O intuito desse nosso podcast, como o próprio Rodrigo aqui em off trouxe para nós, é nós sairmos da caixinha e trazermos algumas visões diferenciadas, porém realísticas, da administração condominial no Brasil. Ok? Então, essa visão integralizada do condomínio eu chamo de visão holística do condomínio. Obrigado. Pergunta do dia. O que quer dizer holística? A visão integralizada. Integralizada também vale uma Vocês sabiam que o síndico não precisa estar presente na Assembleia? A pergunta certa seria: é obrigado o síndico estar presente na Assembleia? Não ficaria melhor dessa forma? Pode ser. E eu digo que não. O síndico não precisa estar presente na Assembleia. Por quê? A Assembleia ela é de condôminos. Ok? Então, o síndico ele só tem a obrigação, até por competência do artigo 1348 do Código Civil, de convocar... Montar o edital, os assuntos. Convocar a Assembleia. Mas a Assembleia é de condôminos, ok? Salvo, claro, que se a convenção exigir que as Assembleias sejam presididas ou secretariadas pelo síndico, aí a presença dele é condição sine qua non para a realização do encontro pessoal dos condôminos. Consegue uma caneta e um papel branco aí. Mas a bem da verdade, a Assembleia é de condôminos. Então a presença do síndico, até porque ele pode ser um síndico externo ao corpo condominial, e daí... Tu não tens o direito sobre a campainha que é minha, só eu posso bater a campainha. Coloca aqui, por favor. Senão você virar brinquedo do Walter, isso aqui. Então, se o síndico for um síndico profissional, ele não é condômino. Então, a presença do síndico, quer seja ele orgânico, um síndico que seja condômino, ou um síndico profissional, ou seja, que não seja condômino, não é obrigatória para que a Assembleia possua suas capacidades deliberativas, do ponto de vista legal. Ok? Até mesmo porque a lista de presença é lista de presença de condôminos na Assembleia tal. Ok? Para fins legais, nós temos que comprovar, através da lista de presença, né? Seria o meio mais adequado e mais usual hoje em dia, para nós comprovarmos a presença dos condôminos naquela Assembleia. É através da lista de presença. Mas é sempre importante o síndico, de alguma forma, participar, porque ele é o cara que primeiro acolhe os problemas e também toma as providências, porque ele é o gestor, né? Sim, eu gosto muito sempre de, antes de qualquer coisa, definirmos com clareza a regra. Eu sempre vou dizer isso aqui no podcast. A gente sempre gosta de trabalhar com exaustão as exceções, mas sem antes trabalhar com exaustão, clareza e grande afirmação
os itens que são regra. Legal. Então, para nós discutirmos os ideais, antes a gente tem que discutir o que é os legais. Show de bola. Tem uma diferença aí entre legalidade e moralidade, né? Você participar, ser o representante do condomínio, ser o primeiro a receber todas as dores, ou a visualizá-las previamente e não estar presente numa reunião que você mesmo tem a obrigação de convocar, sabe? Não é ilegal, mas não é nada bacana, né? Por exemplo, eu tive uma situação em que o condomínio necessitava deliberar acerca da ampliação de um contrato, né, com uma certa urgência, porque a obra estava em andamento, porém a síndica já tinha uma viagem internacional previamente programada, e vocês sabem que isso exige um custo enorme, né? Exige uma série remarcação e tal. Exige uma série de previsibilidades, né, na organização dessa viagem particular, e a presença dela na Assembleia não era do todo necessário como síndica, porque quem ia trazer o argumento necessário para a ampliação desse item era um condômino que foi contratado pela Assembleia anterior para executar o projeto. Legal. Ok? Então, claro que a síndica, na qualidade de condômina, passou uma procuração para a minha pessoa, para que o voto dela na ampliação, na aprovação da ampliação do projeto, fosse garantido. Mas a presença dela enquanto síndica não era uma condição sine qua non, já posso falar para antes, para... E ela podia orientar ou um subsíndico ou o presidente do conselho, né, para fazer às vezes, porque problemas acontecem, né, as intempéries, né, as urgências, nesse caso específico, é uma viagem que qualquer cancelamento ia ser um custo absurdo, às vezes até inviável, por conta de datas, né? Não, e nada impede que ela tivesse também representada não só pelo voto, né, mas para poder dar os esclarecimentos necessários também. Sim. Exato. Na verdade, os esclarecimentos que são de competência exclusiva da síndica, exemplo, prestação de contas, ela não pode se fazer presente por procuração. Sim. Ok? Por quê? Porque isso tem que ser previamente aprovado pela Assembleia. Ok? Se bem que na pauta anterior, no item de assuntos anterior, essa delegação de capacidade de representação da síndica pode ser deliberada. Sim. Mas eu vou um pouco mais além. Não que isso não seja um assunto meio aprofundado. Vou fazer uma analogia. O síndico, para ser eleito, ele não precisa estar presente na Assembleia. Isso acontece muito na hora de você escolher uma empresa, pessoa jurídica, uma empresa para ser síndica do condomínio, que a gente chama muito por aí de administradora. Né? As administradoras não estão lá presentes, né, para poderem ser eleitas síndica daquele condomínio. Elas enviam uma proposta comercial antecipada. Claro. Né? Da mesma forma, uma escolha de uma empresa para fazer a pintura do condomínio. As empresas não estão lá presentes para poder legalmente serem escolhidas para fazer a pintura. Okay? Desta forma, isto posto, você pode eleger no Brasil, a bem da verdade, vamos ser aqui um pouco claro, né, e realista, a gente pode eleger qualquer pessoa no Brasil para ser síndico no meu condomínio. Sim. Ok? Isso, de certa forma, do ponto de vista prático e jurídico, é perigoso. Ok? Mas a bem da verdade, essa é a realidade. Posso entrar um pouquinho, mudar um pouquinho o foco da conversa, mas para a gente esclarecer, ontem nós tivemos aqui um evento muito legal, que foi sobre manutenções prediais, nós tivemos aí um coquetel de queijos e vinhos, foi uma coisa muito legal, muito acolhedora e foi muito conhecimento passado. E aí a gente conversando, a gente ouviu o seguinte, tem muitos síndicos que são profissionais, que têm aquilo como profissão, mas que não gostam de ser chamados de síndicos profissionais. Não gostam da palavra, da semântica que indica síndico profissional. A psicologia que isso remete por trás dessa palavra. Semântica. Essa eu vou pesquisar. E aí você, veja só, se você elege, você obrigatoriamente pelo Código Civil, você tem que eleger numa assembleia um síndico, sim, certo? Mas se eu estou contratando um síndico fora do âmbito condomínio, que não seja condômino, por que eu tenho que contratar por uma assembleia se eu posso, de repente, se eu estou contratando um síndico que tem uma empresa, uma pessoa jurídica, síndico? Mas aí você volta um pouquinho, porque você não contrata um síndico. O síndico nunca é contratado. Eu sei, mas
veja bem, não seria muito mais... Você está captando no mercado, fora do quadro de condôminos. Exato. O processo às vezes até de procura de propostas de 3 orçamentos. Mas, aí eu vou chegar no seguinte ponto. O cara é um síndico profissional. E se eu tiver que destituir ele? Eu preciso de um quarto dos condôminos. Sim. Mas, cara, o cara foi contratado, é um cara de fora. Se é um síndico orgânico, até faz sentido. Eu sei que obviamente que a gente está trazendo, eu estou trazendo já com a cabeça lá na frente, né? Pensando numa situação lá na frente. Não sei se eu consegui me fazer claro, porque sim. Aqui, mas a ideia é... que a relação continua sendo comercial. Exato, é uma relação comercial. É um cara que vai lá para prestar um serviço. Beleza, eu tenho que elegê-lo numa assembleia... um item específico, tal. Só existe uma forma de você resolver isso sem a necessidade de convocar uma assembleia. Na verdade, existem 2 formas de você... Deixa antes de tocar nesse ponto, deixa eu pegar um gancho, senão vai ficar perdido no time-lapse. Na tua fala assim, o cara vai lá para prestar um serviço. Na verdade, o síndico ele não pode dar a impressão que ele está prestando um serviço, só que na verdade muito mais que isso, ele está exercendo uma função. E o síndico, chamado pelo jargão profissional, jargão comercial de síndico profissional, nada mais é que um especialista nessa determinada função. Sim. Ele tem ele se especializou no exercício dessa função. Eu não gosto também do termo síndico profissional, mas eu não sou contra, já se consolidou no mercado. Sim. Se eu me apresentar como, eu sou um cara especialista na função de síndico, daí eu quero falar, tá aceito, é um síndico profissional. Mas eu acho que as pessoas relacionam a isso, e ela diretamente não está, na verdade, o jargão, como você utilizou, síndico profissional, é porque ele utiliza, ou ele exerce essa função de forma profissional, como atividade profissional dele. Sim. Isso não quer dizer que ele seja amplamente e exaustivamente capacitado. Exatamente. Uma coisa ele tem isso como uma atividade profissional, ponto. Sim. Sabe? Então não necessariamente. Mas é que a gente relaciona a ser um especialista. Entendeu? Sim, mas assim, eu acho que a pouca familiaridade com o que é a função de síndico, do todo como geral, e a forma que esse síndico é captado no mercado, vamos procurar 3 orçamentos da mesmo modelo que é feito para qualquer prestador de serviço. Faz um memorial. Não existe essa obrigação. O candidato, se apresentar um candidato só a síndico, ele pode ser eleito ou não. Não existe obrigação de trazer 3 candidatos ou 3 propostas de síndico estranho ao quadro de condômino. A visão comercial. Depois eu quero encaixar um negócio que tu falou. A visão comercial que o síndico profissional emprega é uma visão secundária. Ela tem uma visão posterior à eleição. Mas a eleição de uma empresa ou de um síndico profissional como síndico do condomínio, ela é igual para o que o condômino. Então, as mesmas formalidades. Mas voltando ainda ao que ele tinha comentado, a gente não pode deixar de discutir o que ele falou. Ele falou de relação em relação ao profissional, a relação comercial. Sim. E aí, não queremos mais o serviço dele, precisamos ainda? Sim. No final das contas, o síndico é para um condomínio, como um prefeito é para o município, o presidente para o país. Ele é o gestor de todo aquele grande grupo. Sim. E no final das contas, tu também está pagando um presidente da República, sim, que tu elegeu por um voto, e se tu quiser destituí-lo, mas eu tenho um remédio jurídico para isso. Quando você elege, você pode eleger um síndico profissional, tá? E esse síndico profissional, uma pessoa de alta confiança dos condôminos, esse síndico profissional, ele ter a competência dada pela Assembleia, ou a capacidade dada pela Assembleia, de escolher quem vai gerir o condomínio, quem vai ser o gestor do condomínio. Ou seja, contrário também, tu pode eleger um síndico orgânico e a Assembleia, o próprio transferir poderes. Exatamente. Então, mas aí eu acho que, Walter, desculpa até, mas sabe que eu sou um cara que gosta de contrapor os lados para a gente evoluir, né? Por isso que a gente traz pessoas para cá. Bacana. Cara, era como se eu fizesse o seguinte, me eleger síndico e nomear o Rogério o meu procurador. Já imaginou? Ele elege o Walter presidente da República
e o Alessandro vai ser a pessoa que vai agir em procuração. Você eleger um síndico e transferir todas as responsabilidades no terceiro, nada mais é do que isso. Mas isso acontece no Brasil inteiro. Não, mas já, sem entrar nessa polêmica, tá? Mas eu não entendo, eu não vejo dessa forma, eu vejo como remédio jurídico para essa situação de ser feito um contrato de gestão. Tu ter a figura do síndico, que é aquele representante, né, eleito, e ter a figura do preposto, que é a pessoa, que é o gestor, né, especialista. Daí sim, esse cara teria um contrato, porque o que mais Mas eu acho que sim, aí eu entendo que tu está, na verdade, fazendo ao contrário. Você elege um síndico que ele é um gestor, cara. Ele é um gestor. Não, aí é que tá. É nessa situação que, vamos dizer, apesar de não haver nenhum impedimento jurídico, mas aí eu acho que depende. Todo bom advogado vive de teses, de defender teses. O que tu está fazendo é defender uma tese que não há uma ilegalidade prevista, mas que pode ser contra-argumentada. Contra-argumentada não vale. Não consigo, não tem capacidade. O que acontece? É como a gente fazer isso, e aí volta aquela questão, legalidade e moralidade. Elege o Rodrigo, mas quem trabalha, quem age como meu procurador, Mas isso tem que ser escolhido pela Assembleia. Não, eu entendo, mas mesmo que tenha validade de uma Assembleia, cara, porque isso acontece no Brasil inteiro, desculpa. As empresas. Mas isso acontece no Brasil inteiro. Nas grandes metrópoles, quem for aí de São Paulo, quem for de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, lá você elege um síndico, morador ou condômino, e todas as funções do síndico, porque o próprio Código Civil prevê isso, que faz a gestão do condomínio. Então, às vezes, aquele síndico lá, ele se mantém na função e, às vezes, troca-se a empresa que vai Verdade, São Paulo acontece muito isso. São Paulo, principalmente. Uhum. Tá? E aqui em Florianópolis teve algumas empresas que desenharam essa modalidade, e a qual eu não concordava muito, inclusive foi até tese bastante discutida num dos ENACOMs lá do Secov de São Paulo, foi essa questão de você manter a responsabilidade como síndico eleito e mesmo que por escolha e indicação da Assembleia se transfira total ou parcialmente os poderes de representação, como é que fica essa divisão de responsabilidade? É que, na verdade, você não transfere os poderes de... Como é que você fala agora? Representação. De representação. Isso. Sim, mas na verdade você transfere basicamente a operação, né? Poderes de representação. Vai representar os condôminos. Saúde. Obrigado. Palavra difícil essa. O síndico, ele traz para si os deveres que os condôminos têm, sintetizados na pessoa do síndico. Então, os condôminos possuem a obrigação de manter o estado de habitabilidade do edifício. Né? Então, quem é que vai resolver isso? É o síndico. Okay? Os condôminos possuem a obrigação de... Então, assim, para mim faz representação. Para mim faz todo sentido, mas o que eu vejo, o síndico cada vez mais está se profissionalizando, se preparando. Tem síndicos que têm empresas com funcionários que o ajudam. Eu não vejo o menor problema de um cara ser eleito síndico e ele ter uma equipe atrás competente, escolhida por ele. Pelo contrário, isso facilita, isso acontece muito. Mas eu vejo, mas para que essas pessoas possam falar em nome do síndico, elas podem até auxiliar o trabalho do síndico. Mas para que alguma pessoa dessa equipe fale em nome do síndico, ok? Isso tem que ser previamente aprovado pela Assembleia. Com certeza. Sim. A grande maioria, na verdade, das assembleias que a gente acaba fazendo aí no dia a dia, onde cai nessa situação, onde principalmente uma pessoa jurídica é eleita como síndico, no ato a gente nomeia uma pessoa física para personificar aquela situação. Pegar aquela pessoa jurídica e dizer, olha, quem vai responder nesse ato aqui em nome dessa pessoa jurídica é o João. Existe uma modalidade que está sendo empregada no mercado agora, está sendo implementada no mercado agora, que eu acho muito saudável. Você contrata como síndico do condomínio uma pessoa jurídica, idônea, robusta, com um lastro para poder dar garantia patrimonial para o condomínio,
ok? Habilitada tecnicamente para exercer todas as obrigações de sindicatura da gestão, ok? Pode apertar PIN, que é diferente de sindicância, tá? Não vou falar errado, pelo amor de Deus. Sindicatura e não sindicância. Você elege uma pessoa jurídica robusta em todos os quesitos para ser a síndica do condomínio, e a pessoa que vai estar exercendo as funções, a Assembleia já dá essa capacidade. Elege a pessoa jurídica com lastro, com capacidade e robustez em todos os itens, e já dá a competência dessa pessoa delegar a quem ela desejar os poderes de representação total ou parcial. Ou seja, se os condôminos indicarem de alguma forma que aquela pessoa que está na gestão, não o síndico é a empresa, aquela pessoa que está fazendo a gestão não está agindo de forma adequada, essa pessoa pode sair automaticamente por decisão do síndico eleito da empresa e entra um novo gestor. Ok? Com isso você pode ter uma empresa jurídica robusta em todos os quesitos, com um corpo de gestores que são síndicos, que possuem essa profissão, podem ser ou não, aí é uma questão interna corpus da empresa, funcionários da empresa. Interna corpus, puta vida, palavra bonita. Isso facilita muito a vida dos condôminos, porque é bem da verdade, quando você elege uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, que ela diretamente e privativamente não faz a administração de forma conveniente, que nem diz o Código Civil, não administrar convenientemente o condomínio, ou não prestar contas, entre outros itens, você precisa de dois atos. Ou você precisa do bom senso do síndico eleito, quer seja pessoa jurídica ou física, para que ele mesmo convoque, através da convocação, a possibilidade de eleição de um novo síndico, ou ele se omitindo, ou se não querendo fazer essa expedição do estado de convocação, aí teria que fazer um trabalho político dentro do condomínio de juntar um quarto dos condôminos, depois de notificado o síndico atual, e convocar uma assembleia com um quarto para poder fazer aí o processo de destituição do síndico. Então esse modelo de negócio que eu tratei anteriormente, ela é possível legalmente e traz uma praticidade. O problema é nós termos no Brasil empresas que sejam realmente robustas em todos os quesitos necessários para que ela seja eleita síndica do condomínio. Essa robustez, desculpa, essa robustez, ela vai também depender, essa necessidade de robustez, vamos dizer assim, ela vai depender do perfil do condomínio. Às vezes, não vamos... condomínio de 10 unidades. Vai depender, existe várias modalidades de condomínio, né? Mas nesse parâmetro mesmo. É só tu pegar o saldo financeiro do condomínio, mais a receita mensal, e você ver qual é o lastro de garantia, o objetivo que ele condomínio tem. Mas aí você acaba excluindo muita gente boa do mercado. Não interessa. Quando você elege um síndico, você dá capacidade total para ele de movimentar as finanças do condomínio. Em regra, existem algumas formas do condomínio se proteger, mas em regra te dá essa capacidade. Como existe essa possibilidade, às vezes assim, um gestor a Assembleia pode decidir que as contas, o processo de contas a pagar e contas a receber, não precisa ser feito pelo síndico, pode ser feito pela administradora. Mas você sabe que essa questão financeira de lastro e tudo mais, cara, seguro. Até o seguro, de certa forma, ele resolve. Primeiro porque dentro do normalmente seguro de condomínio tem a questão da responsabilidade civil. E o próprio, no exercício da minha profissão, dentro da minha empresa, eu tenho um seguro que garante a obrigação do meu bom exercício. Que qualquer falha que eu tenha com o meu cliente, por um acionamento dele que obviamente seja coerente... Mas o seguro de responsabilidade civil, o síndico cobre isso? Não, veja o que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo. Como empresa tenho exatamente. A minha empresa, pela responsabilidade de quem, quando elegem lá, elegem a minha empresa como síndico, ok? E eu tenho um seguro que me garante o exercício da profissão. Quer dizer, garante a mim e ao meu cliente, né? Que qualquer falha, e aí independente, pode ser até em relação a colaborador, tudo. Mas os prêmios que eu vejo nas apólices de seguro, eles de longe contemplam o impossível prejuízo financeiro por ingerência do síndico. Tá? Prêmio, é importante segurar. Prêmio que tu paga pelo seguro. Obrigado. Importante segurar. Ele está falando com especialista. Exato. Então, assim, eu tenho alguns clientes que possuem mais de 1 milhão na conta do condomínio.
ok? E se o síndico eleito vai lá, limpa as contas, transfere para uma outra conta, faz empréstimo no nome do condomínio, que isso é possível, enfim, faz todo tipo de ingerência financeira e tu tens um seguro que da responsabilidade civil do condomínio e ou do síndico, os dois são no máximo 30 mil, que é a regra que a gente vê por aí. Aí contratou mal, que a gente é proporcional. O que eu estou colocando é que assim, não necessariamente uma empresa, para apresentar uma proposta, como você falou, precisa ter um lastro financeiro. Ela precisa ter segurança, entendeu? Que pode contrapor isso. Essa segurança pode ser lapidada pela própria Assembleia, pela própria... Sim, com uma série de... O ideal é que fosse na convenção. Mas eu queria fazer um gancho até para a gente não ficar, de repente, até viajando muito tempo nesse assunto. Agora, a gente, ainda falando da questão de eleição de síndico e tal, me veio uma questão à mente, que é a seguinte. Tu falou de uma única pessoa, um único candidato a síndico. E ele pode não ser eleito. Ou seja, você chega lá, Walter, para eleger um síndico, maioria dos presentes, certo? Todas as assembleias seguintes. Maioria dos presentes. Em segunda convocação. Não, em segunda convocação, mas abriu lá a maioria dos presentes. Desculpa, temos 10 pessoas na Assembleia, tem um candidato a síndico. 3 votam a favor dele. Os outros podem votar contra? Pode. Então você não elege um síndico e... Não é porque nós temos apenas um candidato que ele vai ser eleito. Ok? Apesar de, legalmente, inexistir condomínio sem síndico, o que acontece? O síndico anterior, do Zumar Queiroz, que nós vamos trazer ele aqui em breve, ele tem uma tese para os síndicos de fato e não os síndicos de direito. Que nós não vamos abordar isso agora, porque eu quero convidar ele para tratar esse assunto aqui. Mas quem tiver curiosidade, procura um pouquinho lá no meu perfil do Instagram, que eu já falei a respeito disso. Em cima @FocSíndico, dá uma olhadinha lá. E já marca o Dr. Zilmar. Dr. Zilmar, um parceiro nosso. Então, assim, inexiste condomínio sem síndico. Então, quando você vai para uma assembleia em que o único candidato a síndico, quem quer que ele seja, ele não é eleito pela assembleia, ele não é aprovado pela assembleia, no dia seguinte, aprovação. No dia seguinte, qualquer condômino deveria solicitar isso ao juízo, para que o juiz decida a respeito. Aí o juiz é que vai decidir quem vai ser o síndico, ok? Então, se nós lermos o Código Civil e fizermos uma interpretação hermenêutica do Código Civil, não, vamos tirar isso aqui, senão não vai parar de falar. A gente vai perceber que a preocupação, e o João Nascimento Franco, um grande civilista nosso aí, que já é falecido, ele já trazia essa preocupação da unidade sindical e da inexistência, da possibilidade jurídica de existir condomínio sem síndicos. Tá? Então, qual é o remédio jurídico para isso? Convocamos uma assembleia, o único candidato não foi eleito, não temos nenhum outro candidato. O síndico anterior, que está deixando o mandato, ele é obrigado a continuar no mandato? Não sei, vou deixar isso para você responder pelo Dr. Zumar Queiroz. Mas a bem da verdade, uma excelente pergunta. Vencido o mandato do síndico na ata, interrompe as obrigações legais dele, tá? E o condomínio passa a viver a século, ok? Por favor? Sem cabeça, sem síndico, ok? E o remédio jurídico para isso é 1/4 dos condôminos convocarem uma outra reunião, que poderá chover no molhado, porque pode ser que nós tenhamos de novo o mesmo candidato que não será aprovado. Aconteceu isso comigo particularmente, a gente foi na 8ª assembleia que me candidatei a síndico para poder resolver a situação. Porque a gente fez 7 assembleias anteriores, e nas 7 assembleias anteriores tinha um único candidato que ele não era aceito por nenhum dos presentes, ele só recebia o voto dele. Ok? Ele era tão doido que ia ter uma assembleia que nem ele votou nele. Tipo, não vai ficar mentir. Ele, nem ele acreditava mais. Então, assim, nessa necessidade, havendo essa questão de não haver um síndico eleito, o remédio jurídico mais objetivo é qualquer condômino solicitar ao juízo para que o juiz decida. Isso é uma ação que tem que correr num ritmo muito rápido. Eu não vou falar a respeito disso, mas eu vou deixar isso para o Dr. Zumar Queiroz de certo. Seria legal trazer um aqui para falar, até tem um coisa para falar, mas eu vou deixar para... Quando você obrigatoriamente tem que
cutucar a justiça para que a justiça dê alguma decisão sobre alguma coisa que extrapola os muros. Então esse é um assunto para um próximo podcast, que é como fazer quando nós não temos candidatos a síndico. Beleza, contrata foco síndico. Só para dar uma pincelada em cima daquela questão lá do síndico preposto, que é aquela situação que o Walter estava falando, que tem o síndico eleito e o síndico nomeia, através da aprovação da Assembleia, uma pessoa para exercer a função ou representá-lo em algumas das funções do síndico em seu lugar. Eu iniciei a minha carreira de síndico profissional exatamente nessa situação. Eu trabalhava para uma empresa que era de síndico profissional, eles me chamaram e eu iniciei já com 4, eu era síndico do meu condomínio, né? Síndico orgânico, como a gente costuma falar, que é mais uma outra expressão de jargão de mercado, e eu iniciei com o meu e mais 3 condomínios, eu comecei com 4 condomínios de uma vez só. Então, assim, eu não possuía o tal do lastro, né, mas a empresa, talvez para um condomínio ou outro sim, mas para a quantidade de condomínios que ela tinha na época, acredito que não. Também tem que se ponderar isso. Não, uma questão, um perfil de um condomínio. Agora já pega 4 condomínios clubes, já muda, é difícil ter uma empresa para ter isso. Então é complicado. Às vezes também. Empresas que têm um faturamento muito menor do que a arrecadação mensal de um condomínio. Então, essa questão do síndico preposto é uma situação bem saudável. Tinha uma outra situação que o síndico ele não possui contrato, né? Muitas vezes eu vejo muito em cursos, inclusive sendo matéria do curso a como elaborar o contrato de síndico profissional. Tem matéria de curso de síndico profissional que fala isso. Eu possuo um regimento de conduta. O que é? São alguns acertos que eu faço no momento da Assembleia que eu sou eleito e eu peço que conste aquelas regras, são deliberação da Assembleia. Como deliberação de Assembleia. E uma delas é justamente essa, que eu poderei nomear um preposto para me representar em um condomínio. O que acontece no Brasil, vou falar, é que os condôminos não possuem a maturidade, não possuem a vontade, até possuem a vontade, mas eles possuem preguiça, desculpa a expressão, tá? De elaborarem boas convenções condominiais, porque a forma de administração do condomínio, está lá no artigo 1334 do Código Civil, cabe à convenção. Então, o ideal, o que é que a convenção do condomínio já traga o modus operandi desse condomínio, que são as formas administrativas. Não vai fazer o PIN? A gente está cansando de fazer o PIN. Então, ele está comprando o PIN já. Sim, ele está pensando só a palavra difícil para poder ganhar PIN. Eu fiz a listinha aqui, com 25 palavras. O que eu tenho feito nas convenções aí, nas últimas que eu fiz? A gente faz uma convenção um pouco mais enxuta e a gente prevê dentro da convenção, tá, que o Conselho Consultivo poderá desenhar diretrizes administrativas. Modelos de gestão. Modelos de gestão que vão ser atualizados e revisados continuadamente, que são modelos de gestão ideal para aquela comunidade. Mas a convenção? A convenção faz a previsão da existência de um documento intitulado Diretrizes Administrativas. Seria um regimento de gestão. De gestão, exatamente. Bacana isso, bacana essa ideia. E daí o que acontece? Tem algumas convenções que dizem que essas diretrizes administrativas serão aprovadas em assembleia, né? Às vezes com um quórum de 1/5 ou alguma coisa tipo assim. E tem algumas convenções que deixam isso a cargo do Conselho Consultivo. Porque, bem da verdade, quando você elege um síndico que não é condômino, que é externo à comunidade, que a gente chama de síndico profissional, todos os detalhes esperados para aquele síndico, muitas vezes é difícil de serem desenhados e pactuados no momento da reunião. Sim. Então, até é interessante que isso seja conversado, isso até antes da reunião, com todos os... Até o que se espera, né? Porque às vezes tem um planejamento já pré-estabelecido e o cara vem com outras ideias, uma gestão mais eficiente, então que o síndico profissional tem essa... Então é bem comum, desculpa para finalizar, então é bem comum que nas assembleias que escolhem o síndico profissional, é bem comum que a própria assembleia dê competência aos membros do conselho, em sua totalidade, né? Ou seja, 2 membros vão decidir a respeito disso, sobre essas questões de diretrizes administrativas, que são atos esperados e que não são desejados por parte dos condôminos. Olha só que ideia legal. Vamos partir desse exemplo que o Walter trouxe aqui. Imagina quando o condomínio já possui esse documento, que seria
em tese o contrato do síndico, né? O modus operandi do síndico. Modus operandi do síndico. E estabelecendo até, o nosso condomínio ele tem a possibilidade de pagar para o síndico, né? Fugiu a palavra, não é prolabore, é a remuneração do síndico. A remuneração do síndico é tal valor, e que conste até nesse documento. Daí vai ao mercado procurar quem tem intenção, os síndicos profissionais, externos ao quadro de condôminos, de se candidatar à função de síndico desse condomínio. O condomínio apresenta para ele, só que funciona assim, a gente está proposto a pagar isso. Em cima dessa situação, que ele vai apresentar, beleza, eu apresento a minha candidatura, só que desse valor eu preciso aqui de 10% a mais, porque eu me desloco mais, não tem como atuar nesse valor, tal. Essa questão aqui de estar presente no condomínio todo sábado de manhã, para mim é possível, pode se mudar para sexta-feira, para a gente fazer essa reunião só na terça eu não consigo fazer, pode ser na quarta. Então, em cima de um padrão, determinado padrão, né, o síndico estranho ao quadro de condôminos vai apresentar sua proposta de atuação. Então, as últimas convenções que eu tenho feito, e diga-se de passagem, eu estou parando de fazer esse trabalho, a gente tem fragmentado a convenção em 3 documentos. Tá? A convenção, que ela vem com um princípio mais americano, que é uma convenção mais sucinta, 5 artigos. mais objetiva, exatamente. Boa parte desses detalhes a gente passa por esse documento intitulado Diretrizes Administrativas e depois nós vemos o regimento interno regulando o uso das áreas comuns. Mas isso é um assunto para um outro podcast. A gente sempre acaba falando muito assim de o que está previsto na lei, o que a convenção determina, mas, cara, eu gosto de trazer muitas coisas à realidade, assim, como de fato é. Tudo que a gente falou se resume em expectativa, sabe? Quando você vai contratar um síndico, você vai, enfim, trazer ele para de repente apresentar uma proposta, apresentar na Assembleia, é muitíssimo importante que haja aquela entrevista, aquela interação, porque quem está sendo contratado, ou quem está sendo ali entrevistado, ainda não entende as expectativas do possível cliente, as dores. Às vezes não passou nem por boa parte dos problemas. E assim, trabalhar com expectativa é algo muitíssimo complexo. E não estou falando de condomínios, em tudo, cara. Pode ser num cabeleireiro, sabe? Você trabalha com expectativa. Então. Eu passo muito por isso. Imagino. Então é muito difícil, muito difícil. Então essa entrevista eu acho essencial. E até para que quem também está propondo esse modelo ao condomínio entenda, porque você pega muito condomínio com barreiras culturais, com traumas culturais, cara. Veja assim, a gente pega condomínios aqui da nossa região que de repente muda o síndico, o cara vai ver, eles ainda trabalham com cheque. Poxa, falamos isso hoje. O Alessandro estava falando isso hoje. Sim, mas aí porque é o famoso SFFA, sempre foi feito assim. Isso aí. Entendeu? Essa merece cara. E as pessoas têm SFFA. As pessoas têm receio. Eu falo isso nas aulas, os caras falando. Cara, as pessoas têm receio. Quer dizer, a mudança ela já é desconfortável. E aí o cheque, né? Não, a gente sempre tratou assim no cheque. Cara, hoje é o método mais inseguro que tem. Né? E acha que precisa de 2 assinaturas, às vezes engessa a administração de um condomínio porque tem um síndico e um conselheiro assinando junto, engessa todo o negócio. E depois de 6 meses da gestão, o subsíndico, o membro do conselho que assina junto, tá tão saco cheio que ele já deixa o cheque assinado, já resolve. Fora isso, imagina a responsabilidade prática. Essa entrevista, ela exclui isso, porque quem está apresentando uma proposta está entendendo qual é a necessidade. E às vezes chega uma pessoa com uma política diferente, com uma ideia diferente, uma proposta mais moderna, mais avançada. Então o negócio para migrar e de repente não se enquadra com aquele cliente. Se no seu condomínio você sempre teve um síndico orgânico, ou seja, um síndico que seja morador ou condômino, e vocês têm o interesse de transferir essa sindicatura para um síndico profissional, ou uma empresa, ou pessoa jurídica, vocês ainda pode ser que não tenham passado por situações que vão envolver um síndico
desse tipo, ok? Quais são o tipo de situações? A falta da presença do síndico, a movimentação financeira para uma pessoa estranha e por aí vai, tá? Então, se vocês ainda não possuem essa experiência, tenta extrair das propostas dos síndicos proponentes quais são as garantias. E é isso, né? Que é o que o Rodrigo falou, uma entrevista prévia. Exato. E tenta extrair. Mitiga os problemas de uma expectativa, tanto de um lado quanto de outro, né? Porque às vezes o síndico pega aquele condomínio e fala, nossa, que abacaxi. Mas tenta sintetizar tudo isso num documento só, para poder comparar pera com pera, laranja com laranja. Eu ia inclusive falar sobre isso, assim. As pessoas têm que entender que a relação comercial, ela é, para quem está contratando e para quem está sendo contratado, contratante e contratado, equivalente. Ela não é a relação de quem está pagando uma hierarquia onde quem está sendo contratado é subordinado. Não, calma, existe uma responsabilidade nesse tipo de atividade. Ou como contador, a responsabilidade técnica. Então, assim, a relação comercial ela é equivalente. Ela pode ter um desconforto por parte do cliente ou por parte do eu vejo assim, por isso que eu insisto, cara, que a função de síndico ela deve ser a gente tem que sempre explorar o conceito dela de origem, entendeu? Eu sempre falo assim, qual é o síndico ideal? Cara, o síndico ideal é de onde ele surgiu na origem de pertencer ao quadro de condôminos. Na ausência de alguém que não tem, de um condômino que não possa exercer essa função com a expertise necessária, o síndico profissional, aquele síndico estranho de quadro, ele tem que vir com uma boa solução. Cara, eu insisto muito nisso daí. Né? O síndico profissional é uma boa solução para aquela situação que entre nós aqui, condôminos, não temos um representante. Mas, pegando outro ponto, a relação comercial, ela tem que ter um baita equilíbrio, um equilíbrio muito grande. Porque, imagina só, no momento de uma assembleia, onde o síndico vai fazer, os síndicos que foram captados no mercado vão lá fazer sua campanha, a sua apresentação. Aquilo lá vira um exercício de persuasão. Sim. Eu estou tentando convencer você que eu sou a melhor opção. De 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Daí vira um exercício de persuasão. Daí não. É tão complexo, né? Mas mesmo assim, é uma rodada de negócio. Mas mesmo assim, o que ocorre? Ocorre que tu vai gerar, tu vai ativar promessas, expectativas, porque vira um exercício de persuasão, e dentro dessas expectativas, tu não conseguir cumprir uma delas, já é motivo suficiente para tu não ter êxito na tua gestão. É perigoso, mas... Mas assim, por isso que o ideal assim, é um exercício grande, é um processo grande de realmente ter esse contato com um condomínio, um pré-contato antes de assembleia, ele ser levado como uma opção de um determinado grupo que foi selecionado lá para ir e buscar, para evitar a questão de oposições, que também tem, a gente não pode esquecer do caráter político que existe dentro do condomínio, mas quanto menos oposição tiver dentro do condomínio, mais saudável vai ser a gestão, melhor vai ser a vida em coletividade, que é o grande objetivo objetivo não, isso é intrínseco em se viver em condomínio. Eu queria deixar até uma ideia, uma colocação. Sim, pelo curso de síndico que eu e o Walter aí somos professores, pelos eventos que acontecem aqui no Cindy Hub, pelos eventos que acontecem na Florianópolis, com aproximadamente 7 mil condomínios, dá, como diz um manezinho, um banho em muito município, muita capital aí, cara, pelo país, com relação à qualidade de eventos, instrução, enfim. E a gente, no final das contas, acaba sempre caindo muito sobre o síndico profissional, cara. Mas observa pelo próprio evento de ontem, quantos profissionais nós tínhamos aqui, quantos síndicos orgânicos. Sim. Como já falou o Jargão, nós tínhamos aqui muito síndico orgânico, que não tem às vezes nem a intenção de se profissionalizar, mas se encontrou, porque ele tem eu digo nas aulas que se aparece um currículo para mim e o cara diz, função anterior síndico, eu contrato. A gente conversou sobre isso na hora. Porque o cara tem ele desenvolveu habilidade para tratar com pessoas,
com gerir crises. Então, muito tarefa. É um ambiente de crescimento pessoal e profissional. Eu escrevi sobre isso na coluna desse mês no Jornal de São Paulo. As pessoas se encontram, cara. Não adianta, vou bater na mesa. Não adianta. Então, a gente tem que botar um amortecedor. Você pode tirar alguma interferência no áudio aí, então peço perdão. Depois a gente descobre. Aí. Mas não tem, cara. Então, isso tem que... a gente tem que trazer mais à tona, porque muita gente está se encontrando nisso. E síndico orgânico, não é que talvez ele possa futuramente desenvolver a vontade de buscar mais condomínios, mas está atuando no seu, para ele já é mais que satisfatório. Uhum. Então ele vai buscar informação, vai buscar instrução. Pô, veja a qualidade que a gente tinha ontem aqui, cara. Uma noite com queijos, vinhos, uma baita tal, cara. Isso foi fantástico. Eu sempre falo assim, as pessoas discutindo a respeito, nada mais do que a gente está fazendo aqui também. A função de síndico, ela devia ter um respeito, a gente devia fugir um pouquinho do estereótipo daquele síndico que a gente conhecia, que quando a gente falava assim, sou síndico, o pessoal torcia o nariz. Você até desenha a imagem na cabeça assim, senhorzinho. Aquele tiozinho, né? O tiozinho aposentado que virou síndico e tal. Então a gente tem que fugir um pouco e pensar assim, imaginar se eu chegasse num país tipo no Japão, né, e falasse, o que você faz lá no Brasil? Não, eu sou síndico. E o que é síndico? Não, eu sou escolhido entre as pessoas que moram no mesmo prédio que eu para representá-los. E os caras vão dizer, cara, então tu é uma pessoa muito importante. Então, e hoje a gente está começando a resgatar um pouco disso. Você lembra daquela frase que eu falei no podcast passado? Que não existe glamour na função de síndico? Adorei essa frase. Né? Essa frase, ela está perdendo efeito, graças a Deus, cara, fiquei até arrepiado. Ela está perdendo efeito a cada dia. A gente está fazendo um conteúdo agora online que você está assistindo, para você que é síndico, que está exclusivo para você. Esse ambiente, essa casa que a gente nos acolhe aqui, o Cindy Hub, ela foi feito para quem exerce essa função. Então, ela está criando um glamour. Daqui a pouco eu quero ouvir uma criança perguntar, eu quero chegar a perguntar a uma criança o que você vai querer ser quando crescer e ouvir dela. Não, quando eu crescer, eu quero ser síndico. Mas se a minha filha falar isso aí, eu dou nas costas. Uma sacada com o gato morto até lá aqui. Olha, como eu comentei assim, o síndico ele está para o condomínio como prefeito para um município, cara. Exato. É realmente o que você falou. Pô, então tu és uma pessoa importante. E de fato, muitíssimo importante, cara. Eu falei que deveria ter toda a pompa, todo o glamour que merece, o respeito que merece, porque é uma pessoa para ser síndico, independente do tamanho do condomínio, a dedicação por parte dela, que deixa muitas vezes família, outras situações que lhe trariam prazer, lazer, para poder mesmo impor com remuneração, que eu não vou nem, somente volta, eu não vou nem levar em consideração remuneração e responsabilidade, porque quem não tem dinheiro que pague. Sim. O cara ser remunerado pela responsabilidade que tem dentro do condomínio. Isso é verdade. As pessoas, os condôminos têm que... O mais incrível, hoje a gente está vendo pessoas deixarem as suas profissões porque querem ser síndicos. Sim. Não por conta de grana, não só por conta disso, mas porque querem encontrar um propósito. Eu conheço algumas pessoas que frequentam aqui que me disseram isso. Sim. Eu gosto disso, me faz bem, é o que eu escolhi. Interessante, né? Deixa eu só ilustrar isso que o Alessandro acabou de falar. Eu sou formado em administração, eu me formei no ano 2000, tá? Concluí minha administração. Eu fiz uma pós-graduação em marketing e gestão empresarial. Quantos anos no ano 2000? Eu tinha 15 anos. E quando a gente faz uma faculdade de administração, acho que é exemplo de direito, eu quero ser juiz, né? A gente pensa em ser um executivo, um empresário, um empreendedor. E o que sobrou para ti foi ser síndico. Cara, a função que mais... Não, antes disso eu fui empresário, eu tive uma empresa, eu era inspetor de risco, eu tinha uma empresa que fazia inspeção prediais, seguradoras e tudo mais. Mas o que mais me aproximou, assim, a questão de ser um executivo e ser um empreendedor, mais do que a outra função que eu exercia, mais do que a outra empresa, foi a função de síndico, cara. Eu desenvolvo padrões, eu tenho estudo de casos que a gente ouvia falar em teorias na faculdade e a gente põe em prática hoje. Aplica. Que a gente aplica. Eu tenho falado muito, eu tenho tentado trazer um pouco do mundo corporativo
da ideia das total necessidade das boas práticas, da gestão corporativa, da gestão eficiente, empresarial aplicada a uma gestão eficiente total necessária. Total necessária. Eu já falei no podcast anterior, eu enalteço aqui as funções de síndico. Concordo com o Rogério de que não há glamour na função de síndico, né? Por isso que exige uma boa remuneração. E uma vez eu fui gravar um vídeo para parabenizar os síndicos pelo dia do síndico, e ali eu falei por que no currículo profissional das pessoas não constava lá, no currículo profissional deles, as experiências na sindicatura de condomínios. Já que, eu volto a frisar, eu acredito que seja muito mais difícil administrar um condomínio, quer seja de pequeno, médio ou grande porte, é muito mais difícil você administrar um condomínio do que boa parte das empresas das quais você utiliza no seu dia a dia. Né? E eu não sabia o porquê, e ainda não sei o porquê que as pessoas não utilizam nos seus currículos profissionais essas experiências, essas expertises adquiridas, expertise, por favor, nos seus currículos profissionais. Né? Então, eu volto a frisar, eu acredito, inclusive, que seja mais difícil administrar um condomínio do que boa parte das empresas utilizam no dia a dia, e, com todo respeito aos meus amigos aí que são legislativos municipais, aí os vereadores, eu acredito também que seja muito mais difícil fazer a gestão de um condomínio do que ser vereador de qualquer município no Brasil. Porque o vereador possui... Eu não quero comprar essa briga desse top aí, não. Eu vou tomar minha água. Eu tenho bons vou amigos. aproveitar, vou levantar e vou descer a piscina que está entrando sol aqui. Qual que é a dificuldade dos vereadores? Muitas vezes o vereador é eleito e é exigido dele uma série de expertises, muitas vezes ocultas para a grande sociedade, que são expertises da política, né? Os tráficos de influência, que infelizmente política... As manobras... política é fazer isso, né? Sim. Mas o político eleito, ele possui por trás dele, ou ao lado dele, um corpo funcional que vai desde a secretaria, o assessor jurídico, o assessor de imprensa e uma série de profissionais que vão dar apoio a esse síndico. E quem que o síndico tem de apoio? O síndico tem o conselho consultivo, que pelo nome deveria dar conselhos, isso está até no artigo 23 da lei de condomínios, deveria dar conselhos e auxiliar o trabalho do síndico. Muitas vezes ele é meramente fiscalizador, né? Então, assim, salvo o melhor juízo, com todo o respeito aos meus amigos aí que são do legislativo no Brasil, eu acredito que a função de sindicatura, ela é muito mais dificultosa do que ser vereador e ser proprietário e gestor de boa parte das empresas no Brasil. Bom, só para dar uma cortadinha, você falou tudo isso bonito pra cacete, o Rogério levantou, eu fui pra lá, eu falei, porra. Não, pega nada, cara, não pega nada. Não tem problema, vocês não influem nem contribuem aqui nesse trabalho. Isso aqui é podcast, é áudio, pessoal é à vontade. Não, digo, porque como você levantou, eu ia levantar também para fazer lá, e eu vi que o Walter se empolgou. O assunto estava ganhando. A nossa ideia aqui é justamente a gente ser realista. Né? Nós não estamos aqui para serem bonitos, nós estamos aqui para serem reais. Cara, fala por você. Fala por você. Pô, pergunta qualquer coisa. Se é difícil para ti, eu entendo. Para vocês três que são para vocês três que são casados, vocês não precisam ser bonitos. Eu não preciso ser bonito que sou solteiro. Mas a ideia aqui é justamente a gente trazer a realidade de uma forma nua, de forma crua, para que a gente possa falar a língua daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Só para fechar o assunto que o Walter trouxe, do síndico estar presente ou não na Assembleia, queria só colocar um parênteses. Falou tanto em Assembleia aqui, nesse primeiro momento do podcast, e sempre lembrar da importância da Assembleia para a gestão condominial. Ela é a Assembleia de Condôminos, ela é a cabeça lá do organograma do condomínio, né? As ideias, elas emergem lá da Assembleia, ela é um momento de coleta de informação, de decisão do condomínio,
E Está em cima, está acima, inclusive, da convenção e do regimento. está acima da convenção e do regimento Por que não interno. está acima da convenção? Porque é ela que aprova a alteração da convenção. Claro que depois de aprovado, a Assembleia se subordina à convenção, mas até lá a competência de alterar a convenção é da própria Assembleia, respeitada a aprovação desse texto. Todo síndico tem que entender isso, tem que entender esse conceito que a gente acabou de falar e tem que se preocupar de entender sobre o conteúdo de Assembleia e como essas decisões elas acontecem na Assembleia. Não, isso é tão importante que na rodada de negócios, eu falei do curso, eu tenho um curso, o Valdo tem um livro falando sobre assembleias, e os comerciantes que estavam ali na rodada de negócios se interessavam porque eles queriam saber como é que as decisões acontecem em assembleia para poder oferecer com maior facilidade os produtos deles. Olha a importância desse conteúdo. Muitas vezes eu gosto de falar isso com certa frequência, uma única palavra pode trazer um risco enorme para o seu condomínio, pois uma obra aprovada numa assembleia, uma obra, vou até dizer aqui uma obra útil, não vou nem falar de obra voluntária, uma obra útil que requer a aprovação de 50% do condomínio, 50% mais um do condomínio, você vai para uma assembleia, você aprova uma obra útil em que ela não tinha previsão no edital de convocação, ou o texto feito no edital de convocação não conseguiu expressar o interesse do convocante. Ou seja, a Assembleia estaria deliberando de forma divergente para a qual ela foi convocada. E é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. O que acontece? Você vai para uma Assembleia dessa, onde o edital foi mal feito, às vezes por causa de uma palavra só, você delibera de uma forma diferente da que poderia. Algum condômino que não esteve presente na reunião, ou até mesmo aqui estiver presente, eles podem questionar essa deliberação. Esse questionamento, em regra, ele pode acontecer até 5 anos após a realização da reunião. Sim. Ok? Após a finalização da Assembleia. E daí o que acontece? Se o condomínio deliberou de forma precária pela realização de uma obra e pela chamativa de um capital através de rateio, e numa Assembleia posterior essa obra não for esquentada, esse vício nessa Assembleia não for depois consertado numa Assembleia anterior, o condomínio vai ser obrigado, até por vontade de um condomínio que entrou com ação judicial, porque ele vai ter esse direito, a ter que desfazer a obra, ok? E devolver o dinheiro do rateio para os condôminos. Você falando que é fundo de obra? Não, estou falando de... saiu e chega de... que é se sentar na janela. Mas assim, ó, o resumo da ópera desse... Tava cumprindo meu papel de síndico, cara. Síndico 24 horas. O resumo da ópera desse primeiro assunto, então assim, ó, apesar de uma assembleia não poder ser cancelada porque o síndico estava ausente, é necessário o síndico estar presente na assembleia para dar o exemplo, né, que todos os condôminos têm que estar presentes na Assembleia, mas não é motivo de as deliberações serem canceladas pela falta de presença do síndico na Assembleia. Exatamente. É isso aí. Vamos partir para o nosso segundo assunto. Show de bola. Agora com vocês, doutor Alessandro. O que você trouxe para nós? Sobre... Na verdade, gente, eu não trouxe nenhum assunto específico. Que vergonha. Porque... Falando... Eu não pensei em nenhum assunto, sinceramente. Tá, mas então vou fazer... Quem convidou o Alessandro? Vou fazer uma pescaria aqui, Alessandro. Como um bom entrevistador, eu tenho que praticar isso aí. Nós tivemos 2 eventos no Cindy Hub essa semana. Um com o Fernando e o outro com a Tássia. Isso. Tá, o que o Fernando trouxe para nós aqui? O Fernando ele falou sobre a jurisprudência do STJ, as novas jurisprudências que estão saindo no STJ para os síndicos, que são aplicáveis aos condomínios e tal. Foi muito legal, foi muito bacana. Tivemos a casa cheia aqui e o pessoal saiu daqui querendo mais. Eu não pude estar presente porque eu estou na produção de um outro negócio, então eu estou bem concentrado na produção científica. E eu só faço um alerta. O que acontece? O Código Civil, quando ele foi elaborado, né, e eu já fiz aqui algumas menções a essa minha crítica,
César Fiuza e Miguel Reale, quando elaboraram... Você adora eles dois, né? Cara, eu gosto dos dois. Eu tenho os livros. E também critico os dois, porque nos outros podcasts... Sim, e essa o Pai, dos Filhos, do Espírito Santo, César Fiuza e Então, assim, o Código Civil ele é muito sucinto, né? No que tange a administração condominial. Isso tem um porquê. Pedro Elias Arvad traz em seu livro que depois de mais de 40 anos de vigência da Lei 4.591 de 64, o Pedro Elias Arvad entendeu que a intenção do legislador ao trazer um Código Civil na área de condomínio de uma forma muito sucinta, ele entendeu que os condôminos estariam maduros, aptos para interna corporis, não precisa bater cinetinho, porque eu já falei essa palavra antes, decidir acerca de como que desejam gerir o seu patrimônio comum. Só que isso não é uma realidade dos condomínios. Deixa eu pegar isso que tu estás falando. Eu acho, o que precisa fazer, por que a gente desenvolve conteúdo em redes sociais e divulga ele? Eu faço por um motivo. Quando eu comecei a frequentar os primeiros cursos, né, foram inclusive do Secov, não me lembro qual foi o professor, pode ter sido até tu, Walter. Todos os cursos do Secov foi eu que dei. Não, mas teve vários professores, mas pode ter sido até tu mas falaram assim que a gente tem que unir o entendimento. Fui eu que falei. Foi tu? Qual é a necessidade de a gente dialogar a respeito de condomínio? Unidade de entendimento de assuntos relacionados a condomínio, para que a gente possa trazer segurança jurídica aos condomínios e isso refletir em paz para a sociedade. Se a gente depender da segurança jurídica só das jurisprudências, eu entendi isso também naquele momento, né, a gente vai ficar dependendo de muitos julgados, a gente tem poucos julgados. O Dr. Zumar fala isso, uma das dificuldades dele escrever o livro, e o livro do Zumar é excelente. Por causa disso, ele traz alguns entendimentos, né, as doutrinas trazem esses entendimentos, e a gente vai ficar dependendo também das doutrinas, mas é legal que elas existem, é legal que elas sejam divulgadas e a gente consiga trazer esse entendimento mais consolidado e para trazer essa segurança jurídica, e no nosso caso de síndico, administrativa, né? A segurança jurídica traz segurança administrativa. Por que a gente desenvolve esses podcasts? Para que a gente possa dialogar a respeito das questões condominiais, para que a gente possa trazer unidade de pensamento acerca das questões condominiais, tá? E a gente possa auxiliar os condomínios no Brasil, auxiliar os próprios condôminos a desenvolverem as suas teses de administração condominial para evitar que isso seja suprido pelo judiciário. O judiciário ele tem que julgar. E às vezes ele não acompanha a modernidade e a velocidade que as coisas, e que o condomínio e que a própria vida precisa, né? Ela é muito dinâmica, né? Não é função do judiciário legislar, que é o que a gente vem analisando aí nos últimos 10 anos. É o STJ e o STF, deixo aqui minha crítica, suprindo lacunas legislativas. Eu não vou nem dizer lacunas legislativas, porque suprindo lacunas normativas, porque a convenção do condomínio ele tem caráter enorme entre os condôminos, e a ignorância dos condôminos, eu não digo ignorância de ser grosso, mas a ignorância de não saber, não conhecer o assunto, de entender a necessidade de desenvolver modos de administração interna corporis do condomínio. Tá? Há necessidade dos próprios condôminos dentro daquele universo dizer internamente como é que eles querem gerir o seu patrimônio. Isso é uma faculdade dos próprios condôminos. Sim. E a omissão dos condôminos... E o judiciário respeita isso, né? Com certeza. Normalmente, o que tiver decidido ali, o juiz normalmente não... E qual é o perigo? A não ser que haja uma ilegalidade, né? Não seja respeitado alguma... Não, mas aí a função deles é observar e interpretar as normas, sim, que é a lei, os costumes, as doutrinas e a jurisprudência, né, que são as fontes do direito. Mas o que eu tenho visto e vejo isso com muito medo, né, é a gente substituir as doutrinas, é a gente substituir o costume pelas jurisprudências. Ou seja, o judiciário ele não tem que legislar. Não. O judiciário não tem que dizer como que tem que ser.
Isso cabe aos próprios condôminos. Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu participo de boa parte das produções científicas aqui da nossa região, para que a gente possa compartilhar experiências, compartilhar entendimento. Eu já tive vários entendimentos meus que foram revisados e reavaliados em conversa com parceiros, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu antigamente achava que o terceiro a quem se opuser, né? O terceiro a quem se opuser à procuração poderá exigir firma reconhecida. Eu entendi que esse terceiro era da própria Assembleia. Depois, conversando com meu nobre amigo advogado doutor Fernando Village, que é o presidente do nosso Secov, ele falou: não, Walter, eu entendo que o terceiro é o condomínio, e isso por limitar um direito individual do condômino na sua propriedade, que é o direito de estar presente na Assembleia por procuração, isso tem que ser na convenção do condomínio. No mesmo momento, eu vesti essa camisa e a partir dali eu reavaliei. Então isso é de suma importância. Se você tem alguma lida condominial, quer seja você síndico condômino, conselheiro, assessor de condomínio, enfim, se você tem alguma lida condominial, é de suma importância ouvir, pesquisar, debater, questionar, para que a gente... com profissionais da área que possam auxiliar na tomada de decisão, né, seja a área que você estiver precisando de ajuda. Que sejam experimentados na área condominial, para que a gente possa, não através das jurisprudências, mas através da nossa cultura, nós desenvolvermos os nossos ideais condominiais, porque essa é a competência das convenções de condomínio. Sobre tudo isso, o Fernando falou então na terça-feira. O Fernando, ele é o presidente do Secov. Ele é o presidente do Secov, e aí ele trouxe uma aula que foi espetacular aí sobre as novas teses do STJ, o que o síndico pode, não pode, o que os caras estão decidindo lá em cima sobre o que acontece aqui no condomínio. Olha, quem não veio perdeu, porque foi muito bom. E eu vou dar uma dica, tá, senhores? Não fiquem com medo de decisões do STJ. Não. Eu vejo isso muito acontecer. Sai uma decisão de um julgado, de uma turma do STJ sobre uma determinada ação. Sim. E que não reflete a maioria, né? Que não reflete a maioria. E daí, até pasmem, advogados da área acabam divulgando decisões liminares como se fossem súmulas. Entendimento falsificado. É isso. Ok? Então tome muito cuidado com decisões do STJ. As jurisprudências são tendências de entendimento. E, infelizmente, eu ouço isso dos próprios desembargadores. Muitas vezes eles vão estudar o que os colegas, os seus pares, estão decidindo a respeito. E eu já ouvi de assessores de desembargadores que o entendimento do desembargador estava equivocado, já tinha decidido em ações de forma equivocada, não necessariamente sobre condomínio. Ou seja, não é porque nós temos 1, 2, 3, 10 decisões no STJ, por exemplo, que isso é uma verdade indiscutível. Ok? É importante nós decidirmos qual que é o ideal do condomínio, ok? E se esse ideal não ferir objetivamente alguma lei, esse ideal tem que ser respeitado pelo judiciário. Eu tenho muito medo assim de colocar tudo numa caixa, de fechar o condomínio dentro de uma redoma, né? De um paradigma, né? A palavra é paradigma. Da mesma forma, a função de síndico também, né? O síndico, eu sempre falo, a gente está modelando o perfil do síndico do futuro. A gente está fazendo isso agora, a gente está fazendo isso hoje, amanhã, para sempre. É a mesma coisa o condomínio, a gente não pode pegar e entender que a decisão do tribunal, ela botou uma pedra em cima daquele conceito, daquela situação, né, que pode ser revisto no futuro. Cara, e tem que ter medo dessas decisões também, né? Olha só como as coisas evoluem e de uma forma muito, muito, muito rápida. A gente pega os regimentos dos condomínios mais antigos e aí você vê lá dizendo sobre animais de estimação. Só pode utilizar o elevador de serviço. Os serviçais só poder. Eu já peguei convenção e regimento para os serviçais só poderão usar o elevador. E você ainda tinha a questão da distinção entre elevador social e serviço. Hoje,
eu me deparo com preocupação de condômino e não criar essa distinção. Mas a diferenciação da distinção entre elevador de serviço e elevador social é que o elevador de serviço é um elevador destinado para carregar objetos. Não, tudo bem, mas calma, né? Aí tu tá reafirmando o que eu estou dizendo, que o entendimento mudou, porque era entendido que o elevador de serviço era para serviçais. O elevador de serviço da maioria dos prédios na beira-mar, se tu parar para pensar, ele sai nos fundos do apartamento, que era por onde entrava-se antigamente serviçais. Felizmente, quer dizer, isso veio mudando. As pessoas hoje estão preocupadas com isso. Hoje, você tem, de fato, o entendimento já no ato, não vê mais construtora criando distinções entre elevadores. Tu sabe muitas vezes que um elevador é um elevador de carga, serviço, por ele poder ter a possibilidade de aplicar uma proteção, coisa assim. Mas as pessoas se preocupam, você falava de animais, se estabelecia porte de animais, que era permitido dentro de um condomínio. Hoje você discute guarda compartilhada de animal pela vara da família, certo? Então tu começa a mudar, isso veio evoluindo com uma velocidade, começa a mudar a interpretação e o contexto das coisas, que às vezes o judiciário não acompanha, cara. Até recentemente a gente teve uma situação contrária, onde em um caso específico foi decidido que os animais não poderiam mais estar no prédio, certo? Que deveriam ser retirados. Alguns animais de uma condômino, ela tinha... bem pontual. A gente tem que entender isso sempre como muito pontual. Não é que agora todo condomínio pode... Eu quero deixar aqui meus parabéns para a síndica profissional Sandra Alves. Que foi quem mobilizou isso. E o Dr. Cláudio, que foi o patrono dessa ação. Foi uma ação que repercutiu no Brasil inteiro. E continuando. Então, mas por que eu estou falando isso na situação contrária? Porque muitas vezes eu tenho quatro pets em casa, cara, 4 animais de estimação, que são considerados da família. Só que muitas pessoas pegam isso e distorcem. Não, é o meu pet, é um animalzinho de estimação, a lei protege e ninguém pode fazer nada. E simplesmente por isso, abandona. Deixa ele, pelo próprio intuito do animal, deixa sujo. Às vezes entra em um corredor fedendo, ou não se importa em ele andar sem a guia, ataca outro, é um animal, não sabe o que está fazendo, mas tudo bem, tu sabe o que tu está fazendo. Eu não quero agora... Então é importante, mas só para concluir, é importante, e isso evoluiu de uma forma muito rápida, e é importante, só reforçando aquilo que tu está falando, que as pessoas não entendem que uma situação julgada ou uma liminar concedida é algo definido, pacificado, é sempre assim. Não. Eu desculpa aqui quem está nos assistindo, tá? O celular do Rogério aqui não para de tocar. É síndico, né? Perguntando, sendo questionado sobre a inadimplência de um condomínio aqui. Mas assim, quando saiu uma nota de que o STJ decidiu que não é possível mais proibir animais em condomínio, desculpa, eu não quero aqui jogar confete para cima de mim, mas isso eu já sabia desde o começo da década de 90. Meu último guia IOB, feito pelo professor advogado Luiz Fernando de Queiroz, meu último foi de 94, tá? E desde aquela época eu sempre soube que não era possível proibir animais em condomínio, desde que eles não ferissem os 3 S's da habitabilidade, que é segurança, salubridade e sossego. Os 3 S, desde aquela época. Sim. Aí o pessoal faz, eu postei aí um item no meu Instagram, e é algo que eu venho combatendo com bastante veemência. É o sensacionalismo condominial. Agora saiu uma... Fake news. As fake news, Eu olhei no Instagram de um escritório de advocacia especializado em condomínio, que ele botou lá na sua foto do Instagram, aprovado voto eletrônico nas assembleias. Ah, sim. Eu estava no grupo de WhatsApp, na verdade. Aprovado o voto eletrônico nas assembleias. Aí eu estou acompanhando essa lei pelo push do Senado e da Câmara, na verdade. O que acontece? Foi aprovado pela Câmara de Constituição e Justiça. Ou seja, o trâmite para chegar até a vigência efetiva ou aprovação dessa lei após a sanção presidencial é enorme. O prazo, isso passa pelas câmaras, pelas duas câmaras. Mal se deu
Então eu tive que postar. Eu confesso, a maneira que foi divulgada, eu entendi que já estava aprovado. Não se deu o trabalho de ler a pessoa que divulgou. Que passou, não, mas foi amplamente divulgado nas redes sociais dessa forma, cara. Na verdade, o escritório de advocacia ele quis fazer sensacionalismo condominial, ele quis trazer uma informação, não é uma informação errada, é uma informação inadequada. Ok? Não é errada, porque ela realmente foi aprovada, mas foi aprovada pela comissão. O trâmite posterior é enorme. Então, ele não é que trouxe uma informação errada, ele trouxe uma informação inadequada que pode levar a interpretações equivocadas. Isso já aconteceu em algumas situações, até com uma decisão lá de Minas Gerais, lá em que um condomínio fez uma ação totalmente descabida, fez um advogado sobre fração ideal um condomínio teve essa é clássica, e até hoje aparece ainda, cara. Sim. E daí assim, é uma decisão monocrática do desembargador lá de... Na verdade, a ação judicial ela não foi nem conhecida, ela não foi nem julgada, ela não foi nem lida, sequer lida pelo STJ, e teve um advogado que divulgou que o STJ tinha determinado que o rateio tinha que ser igual para todo mundo, não pela fração. Ok? Então, vamos combater as fake news. Tá aí um tema legal para discutir. E vamos combater aí as informações inadequadas. Confira os nossos podcasts, porque aqui é na veia. Outro detalhe, gente, as questões jurídicas, elas servem para trazer, né, uma tranquilidade, uma paz na vida condominial, e também a segurança administrativa e a própria segurança jurídica. Mas eu vejo muito síndico, muita gestão e muito conteúdo focado deixando de lado as questões administrativas e muito engessado em questões jurídicas. Como o próprio Walter disse, o próprio Código Civil ele foi concebido com a possibilidade de o síndico do condomínio, de forma interna, elaborar suas regras, né? E assim fazer frutificar a vida em convivência coletiva. Dessa forma que a gente tem que pensar. Não tem que pensar agora é minha vez, frutificar. O que diz, vamos edificar a nossa vida em coletividade. O que diz o Código Civil? O pessoal começa a ver assim, não, o que a gente pensa, como vai ser a nossa coletividade? Né? A gente brainstorm, né? Vamos pensar primeiro, depois, agora vamos ver as possibilidades, vamos lapidar. Essa questão esbarra nessa questão jurídica aqui, vamos lapidar aqui. Mas foi o que eu falei acho que no penúltimo podcast, que também hoje a justiça ela leva muito em consideração a boa fé do condomínio, que fez o melhor que podia com aquela situação que tinha e foi convalidado pelas pessoas lá dentro, e então isso é levado em consideração, e a justiça tá seguindo nessa vertente, e isso dá mais segurança ainda, porque se a coisa caminhou para um lado, porque cada condomínio, como vocês disseram, é uma cidade, uma pequena cidade, um pequeno município. Tem condomínio aí que tem 2.000 pessoas. Cara, tem cidade que não tem isso. A cada 10 colegas síndicos que atuam profissionais, né? 3 começam a fazer direito. As famílias lá dentro estudar direito. A cada 10 colegas síndicos profissionais, 3 iniciam a faculdade de Direito depois. Cara, mas a gente acaba... Até eu assisti todos os outros podcasts, fantástico. Já tinha te falado que me faltavam 2 e eu assisti. Aquela audiência 100% que a gente tem, que foi até o final. Sim. Uma curtida em cada deles. Não, mas agora vamos ter mais curtidas. Eu não postei, depois não tem uma mas a gente acaba sempre, veja assim, a gente se acaba se baseando muito pela questão da legislação, né? A convenção não deixa de ser, a gente vai muito na segurança jurídica, do que determina a lei, o regimento, tal, mas assim, eu tenho uma discussão legal para a gente começar a tratar sobre isso. Pessoas, cara. Pessoas. Não vai pedir para eu não bater na mesa de novo. Vamos me afastar daqui, cara. Pronto. Agora, se não der ruído no microfone, depois tu... O que o Rodrigo está dizendo é o seguinte, eu como dissecador
das legislações... Cara, peraí, antes disso eu vou botar a campainha aqui, senão isso aqui vai aparecer uma estação de trem o Walter dissecador. Como dissecador das legislações condominiais, em especial o Código Civil, eu já percebi que se nós formos ser literais, positivistas, frios na aplicação das normas, incluindo a própria convenção, infelizmente, muitas vezes a gente vai inviabilizar a gestão condominial. Fui chamado de louco em São Paulo, após a minha formatura de Direito em 2007, porque lá eu era extremamente preciosista nesses cuidados legais, até porque eu orientava meus clientes na época, né, como trabalhador de um administrador de condomínio. Mas o que eu vejo já há muitos anos é que para ter uma gestão eficiente no condomínio, ou seja, que ela resolva as questões condominiais, nós infelizmente precisamos fazer um contrapeso entre 3 medidas. Isso eu sempre falo e sempre vou falar. É o contrapeso entre o que é legal, entre o que é justo, entre o que é prático. Nem tudo que é prático é legal, nem tudo que é legal é justo e por aí vai. Verdade. Legal, prático e justo é o contrapeso que a gente tem que fazer. Claro que eu sempre indico que o prisma inicial seja o jurídico, tá? Para poder saber primeiramente qual é a regra e depois você bota eles nessas 3 balanças para saber o que é o mais prático, para saber o que é mais justo, apesar de a lei dizer de outra forma. Então, o que eu estava querendo dizer com isso é para levantar, para trazer outro contexto também a nossa conversa aqui. Pessoas, cara. Sim. E de falar e tratar sobre pessoas. O síndico tem equilíbrio emocional para ocupar aquele cargo? Aguenta a pressão, né? Eu vou começar com uma pergunta bem bacana a vocês, cara. O que vocês, cada um de vocês, acha, entende, idealiza sobre bom senso? Cara, bom senso... Cara, bom senso. A gente costuma dizer, tem a frase, até como é que é o nome daquele cara que desculpa, eu esqueci o nome dele, que vergonha, que a Helena traz para cá, o Sérgio Craveiro. Ele inicia os cursos dele, as palestras, fala, não, bom senso em condomínio, ele não existe, todo mundo chama, né? Não, bom senso. Quem falava muito isso era o Padre Craveiro, isso não existe. Bom senso em condomínio não existe. Mas assim, eu gosto sempre de falar em bom senso, a gente falar em senso, em entendimento, entendimento. Senso comum, eu gosto de falar primeiro em senso comum, que é aquilo que todo mundo entende de uma forma única, né? E o senso comum, ele é criado por hábitos até, por costumes, e a gente às vezes nem parou para pensar por que a gente pensa assim. Aquele tal história, água mole em pedra dura, bate até que fura. Os paradigmas, a repetição automática. Isso, automático. Eu digo diferente, eu digo que na área condominial, água mole em pedra dura, tanto bate até que infiltra. Então assim, dentro do senso comum vem a melhor qualidade desse senso comum, melhor qualidade desse entendimento, que a gente poderia chamar de bom senso. A quem é atribuído esse bom senso? A coletividade. Todos têm que ter o melhor entendimento a respeito daquela situação. O quão é difícil isso? Já é difícil ter um entendimento médio, que seria o mais próximo de um verdadeiro bom senso, uma qualidade média daquele melhor entendimento. Já é difícil, ainda mais ter o melhor disso tudo, o melhor cenário disso tudo. Eu vou só ampliar um pouco mais a discussão. Politicamente falando. Mas isso que é um tema bacana, cara, porque assim, Mas o que significa censo? Não, tudo bem, mas eu queria dizer o que significa censo. Segundo aqui os nossos dicionários online, segundo o Google, o censo é o ato de raciocinar, de apreciar e julgar. Perfeito, aí a aplicação a aplicação do melhor juízo, digamos assim, o bom senso. Mas vamos continuar ainda. Eu fiz uma pergunta para vocês. Cara, bom senso. É subjetivo. Eu entendi.
eu entendi que tu deu um passo atrás e começou julgando como um senso comum. Não, eu desenvolvi a partir do senso comum. Não, tudo bem. Não deu um passo atrás. O pessoal fala muito em condomínio, né? Não, o cara tem que ter bom senso. Chega assim, não, mas tenha bom senso. Você vai aplicar uma notificação? Não, mas tenha bom senso. Cara, enfim. O bom senso é o contrapeso, né? Pois é. O que é o bom senso para ti? O bom senso é você ser justo. E ser justo é você aplicar as normas, vamos dizer assim, né, de uma forma equitativa, não igual. Porque fazer justiça é você vedar os olhos e fazer um contrapeso. Tá lá a deusa da justiça lá. A justa perfeição. Exatamente. Por isso que eu digo que ser justo, aplicar justiça, a nossa justiça, que nós temos o judiciário, ele não faz a exigência de aplicabilidade de leis. Ele julga casos concretos segundo as óticas das leis, seguindo a ótica das normas. Né? E então o senso é justamente esse. Seja ele bom senso ou senso comum, a palavra senso ela vem nisso daí. É você analisar os casos práticos para verificar qual é a melhor saída para todo mundo. Ok? Nem sempre a melhor saída para todo mundo é ser frio na aplicação, ser positivista, né, que a gente diz, né, ser ipsis na aplicação das normas. Mas é verificar os casos concretos para que a gente consiga ser justo e manter a paz dentro do condomínio, que esse sempre vai ter que ser o nosso foco final. Né? Segurança jurídica, qual é o foco dela? Trazer paz para a vivência condominial. Cara, mas assim, tu não consegue confrontar o bom senso, porque existem duas regras naturais dentro do condomínio. Vamos usar o bom senso, que não existe, e uma que aparece mais, que é o farinha pouco, meu pirão primeiro. Daí como é que tu vai equilibrar isso aí? Não, beleza, vamos usar o bom senso. O bom senso diz que às 9 horas da noite não pode ter... Tem que desligar a luz da quadra. Da quadra. Poxa, mas 9 horas... Eu chego às 8h30 do trabalho, 9 horas seria um horário que eu poderia participar, praticar um esporte, das 9 às 10. Por que você não? Mas o bom senso diz que, a maioria do pessoal aqui... Mas, e o meu pirão? A farinha para o meu pirão. Então, esse equilíbrio que tem que ser buscado. Você ia falar sobre essa questão de bom senso. Dizer que eu tenho mais coisa para chegar a vocês, porque vocês falaram, vou deixar ainda tu falar, sobre a mesma coisa, mas eu vou evoluir em cima desse questionamento. Cara, o Walter é computador, danoso. Diga aí. Eu avaliando, assim, eles já disseram bastante coisa, né, sobre o bom senso, né? Eu vejo também bom senso como o bom costume, né? Pega a palavra senso, né, que é o bom julgamento daquela situação, o bom costume. Só que tem um grande problema, como quando eu falei alguns podcasts atrás sobre o dano moral, que ele é subjetivo, o bom senso também é subjetivo. O que você falou agora, para mim, é interessante das 9 às 10 jogar uma bola, fazer uma academia, mas para uma pessoa que acorda às 3 da manhã para ir trabalhar, para ela o bom senso que às 9 horas esteja desligado, porque às 9h15 o cara está dormindo. É o equilíbrio do prejuízo e o benefício dentro da produtividade. Sim, mas olha o que tu falou. Bom senso em condomínio não existe. Não, eu trouxe uma frase que o Craveiro, o Sérgio Craveiro, costuma dizer, nem concordo com ele. Mas aí te perguntar, por que não existe, cara? Por que não existe? Não, o que eu digo assim, existe, eu digo que não existe, porque existem essas duas forças. Não existe pelo individualismo das pessoas. Existem essas duas forças. Existe a lei do farinha pouca, parece que você é coach, né, cara? Tá puxando. Mas a ideia é essa, cara, é a gente instigar. Claro, sair do clichê, né, cara? Falar, Posso dar a previsão legal do bom senso dentro do condomínio? Por favor. O artigo 1336 do Código Civil prevê que o condomínio tem que dar as suas partes, as mesmas destinação que tem a edificação, né? Aí as suas partes é a unidade privativa e comum, de maneira não prejudicial à salubridade, segurança e sossego, ou aos bons costumes. E aí o que são bons costumes?
E daí o costume é uma fonte de direito. Sim. Então o costume, e daí a gente pode ir lá para o dicionário do Google, verificar o que significa o costume. O costume é o que aquela comunidade entende como um ato comum. Repetição de condutas, né? Que inclusive pode ser, como é que eu vou dizer? Tese para defesa de algo que acontece aí no condomínio, que não está previsto, mas que é... Agora olha só que interessante, por que os bons costumes que está previsto no artigo 16, ele significa o senso comum? Porque o costume é o que aquela comunidade entende como comum, ou seja, entende aquilo como corriqueiro, natural, ok? Mas isso não quer dizer necessariamente que ele seja normal, porque normal é diferente de comum. Sim. Ok? É normal alguém inadimplente ir na Assembleia? Não. É comum o inadimplente ir na Assembleia? Sim. É normal o inadimplente, o locatário, o inquilino ir nas Assembleias? Não é normal porque a lei não permite que ele vote nas questões extraordinárias. Depois é um assunto do podcast. É normal? Não é normal. É comum? Sim. Né? Então, o que é comum, né? Ou seja, o senso comum, ele está muito ligado a essa questão dos bons costumes. Né? Ou seja, o que para aquela realidade é comum, apesar de ser anormal. Uhum. Então daí que vem o bom senso, é você julgar aquele caso em específico diante do que é comum naquele condomínio, apesar de haver normas em contrário. Certo, então eu te faço a mesma pergunta. Tu acreditas que existe bom senso em condomínio? Cara, justifique. Eu acredito que existe bom senso dentro do condomínio, porque o que é o bom senso dentro do condomínio? É o que é comum para aquela comunidade, ok? Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma ação judicial, não como oficialmente, né? Eu atendi uma consultoria para uma ação judicial, onde era comum, não é normal, era comum que os filhos dos proprietários se fizessem presentes nas assembleias já há muitos anos, porque os proprietários eram de elevada idade, pessoas idosas, né? E os filhos já graduados, advogados, engenheiros, médicos e por aí vai, que se faziam presentes na reunião para não fazer com que o pai e a mãe, lá dos seus 80, 90 anos, vá na assembleia, né? E etc. Então era comum que os filhos representassem os pais nas assembleias. Tá? Isso nunca foi questionado por nenhum condômino por anos e anos naquele condomínio. Ou seja, era anormal, porque eles não eram proprietários, ok? Mas era comum. Então o senso comum, ou seja, foi julgado por aquele condomínio normal, foi julgado por aquele condomínio ser comum, a presença, foi julgado por aquele condomínio ser normal, né? A presença dos filhos proprietários na Assembleia. E daí o que acontece? Eu tive que desenvolver uma tese junto com essa assessora do Judiciário, de que existe, e isso é uma previsão do Código Civil, as procurações tácitas, né? Existe essa possibilidade. A convenção daquele condomínio não existia que as procurações tinham que ser escritas, né? E nunca foi questionado, sequer pelos autores da ação, que estavam questionando a Assembleia que aprovou a nova convenção, sequer tinha sido questionado nos anos anteriores. Ou seja, estabeleceu-se naquele condomínio um senso comum de que aquela anormalidade se tornou comum. Mas eu volto... Sim, a questão do senso comum ficou resolvida. Eu volto mas um pouquinho mais senso... Porque assim... a gente está falando de aplicar bom senso. Bom senso é algo que tu aplica, certo? Sabe como eu enxergo isso? O que tu interpreta, o que tu julga. Isso. Eu enxergo isso, puxando aqui, como eu tenho a minha formação em direito, sou advogado, eu puxo para, e quem vai adorar de ouvir isso agora é o seu colega Walter, a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Vamos bater cinetinha para ele. Ela fala que existe o fato, o valor e a norma. Sim. O fato acontece,
qual que é o valor dele para a sociedade naquele momento. Aquela norma... Isso que eu falei, os prejuízos. Eu acho que o bom senso vai nisso. Né? Eu tenho fato, eu tenho o valor da sociedade para aquele momento, que pode ser bom ou não naquela. E tem uma norma que regulamenta, ou em algum momento ela foi criada para regulamentar uma situação que tem se perpetuado no tempo. Né? Deixa eu tentar contextualizar essa questão, porque o bom senso, tá? Ou os bons costumes que está lá no artigo 1336, eles se assemelham e se aproximam muito do instituto que a gente chama do abuso do direito. Né? Então, como lá no escritório eu acabo dando a orientação para os nossos clientes, eu sempre pergunto qual que é o efetivo prejuízo por aquela situação anormal. Isso que eu estava falando. Essa é a primeira pergunta. Colocar no equilíbrio. Mas benefício e prejuízo. Ainda assim resguardo o direito de manter separado o bom senso do bom costume. Do costume, como você falou, do hábito. Mas eles são muito próximos. Sim. É a referência. Eu acho que é uma linha muito tênue, muito estreita em relação a isso, porque assim, sobre o bom senso, você tem para aplicá-lo, para julgar. O bom costume é um hábito seguido por todos. Né? Eu posso ter o mesmo bom costume que você, mas não ter o mesmo bom senso que você. Eu acho que o bom senso ele é muito pessoal. Quando eu pergunto de bom senso em condomínios, eu estou me referindo mais uma vez a pessoas. Porque o condomínio é formado de pessoas. Sim. Eu tenho bom senso. Quer dizer, eu acho que ele tem bom senso. Mas o meu bom senso não é igual ao dele. Então, para ele, eu não tenho bom senso. E aí, talvez, em alguma parte nisso, você acha que talvez esteja correto. Porque assim, eu penso da seguinte forma, e não é um pensamento negativo, um pensamento ruim. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, se fôssemos todos iguais, seríamos medíocres. Ainda bem que a gente é diferente, cara. Porque diferente a gente discorda e evolui. O bom senso, o bom senso começa no pessoal e termina no... Não. Vou melhorar. O bom senso termina onde começa o interesse pessoal. A partir do momento que o teu interesse pessoal, que tu tens interesse em validar o teu pessoal, o bom senso deixa de existir. Sim, porque o bom senso é da coletividade, né? A coletividade Exatamente. Então, assim, o bom senso individual dentro de um condomínio cai naquela questão que você falou da quadra. Eu chego às 8 horas da noite... Quer descansar? Não. Eu quero jogar bola. Eu chego 8 horas... Sou da FAP, eu chego lá 8 horas da noite, quero bater uma bola, quero tomar uma cervejinha, tenho uma churrasqueira. Cara, eu comprei um apartamento no condomínio clube para ter uma quadra para jogar bola 9 horas da noite com meu filho. Dentro do meu bom senso, ou dentro do que eu estimo, tá dentro de um horário super flexível, 8 horas da noite. Só que para quem acordou 3 horas da manhã, o cara acha que já é um absurdo, porque precisa dormir de novo às 7. Então, o meu bom senso vai até onde começa o meu interesse pessoal, que ele é individual. Então, dentro de um condomínio, é muito difícil você estimar ou você conseguir julgar. Imagina, todos nós numa assembleia, cada um tem o seu próprio bom senso. Eu vou instigar meus colegas aqui a desenvolver uma pesquisa, desenvolver uma tese, fazendo uma comparação, uma confrontação e um estudo com os seguintes assuntos: os bons costumes, a boa-fé, o bom senso e o abuso do direito. São 4 itens. A gente podia trazer isso para um podcast. E o último que tu falou sobre o abuso do direito, é um tema fantástico, É um tema fantástico, porque as pessoas... começou a entrar no assunto. As pessoas... mas elas se baseiam muito, e aí realmente vem o que a gente acabou falando aqui sobre o podcast inteiro, que é assim, sobre você ter a aplicação, ou ter lá a lei muito clara, mas não poder levar tudo a ferro e fogo, que é resumindo o que tu quis falar de uma forma bonita, né?
entre tentar equalizar isso, que é prático, o valor que aquilo tem, o prejuízo que aquilo traz, e quem é que faz o julgamento disso tudo muitas vezes, cara? Síndico. Então, mais uma vez, a mesma situação. Um ponto de vista que me chamou a atenção e para trazer, para a gente pensar um pouquinho também, falando tudo dentro dessa ideia aí, a gente falando em viver no melhor dos mundos, né? A gente pretende, a gente sonha, principalmente quando a gente vai comprar um apartamento ou mudar a nossa vida para um condomínio novo que está sendo entregue, que vem com aquele conceito que é vendido para nós como aquela fantasia, não é uma fantasia, mas aquela... eu já usei essa palavra antes, esqueci. Mas aquele argumento de venda, né? De felicidade e tal, de nova vida, de melhor dos mundos, né? De sonhos, de realizações. Sonhos, isso. A gente vai comprar um sonho, era isso aí. Você vai comprar um sonho, né? É vendido um sonho para você. Então, e a gente quer cair de paraquedas dentro desse sonho. E às vezes não, muitas vezes não, o condomínio, você tem que participar da edificação desse melhor dos mundos. Sim. Então você tem que trazer um pouquinho. Pensa assim, quando você vai fazer compra no supermercado, esse mercado de grande porte que a gente costuma chamar de hipermercado, né? Que é só um jargão de mercado também, que hiper e super um é um superlativo. Os dois são superlativos, um é grego e outro um é grego e outro é latino. Já estamos filosofando. Mas assim, você vai lá, você costuma voltar e deixar o carrinho de compras lá no lugar, ou você solta dentro da sua vaga, no pilar mais próximo, no mais cômodo. Não seria o melhor dos mundos sempre você chegar, não ter um carrinho numa vaga, porque a última pessoa deixou? Então vamos contribuir um pouquinho. O condomínio, a vida em condomínio, ela pede um pouco disso. eu tirar o meu calçado de salto alto na entrada do meu apartamento para não incomodar o próximo que está lá, que mora embaixo, o vizinho que mora embaixo, e entre outras coisas, né? Entre outras procederes que a gente precisa exercer e trazer o que a gente entende de melhor dos mundos para essa vida em convivência comum. Eu acho que a palavra principal é empatia, cara. Sabe? Você tem empatia, como você falou, e eu até estava, assim que você falou dessa questão do calçado, eu voltei de novo à relação do bom senso. O bom senso para ti é isso, é chegar em casa e assim, poxa, eu não vou entrar com calçado. É difícil entrar no lugar do outro. Não, sim, mas olha só como as coisas... Ter essa empatia, né? Você chegar em casa, não vou entrar de calçado para não incomodar meu vizinho de baixo, não me fere em nada, não me incomoda em nada. E em contrapartida, o bom senso do vizinho de cima seu vai pensar o seguinte: eu botei o calçado, mas eu não vou ficar andando dentro de casa, eu só vou sair, sabe? Os dois estão achando que estão fazendo coisas boas, né, que estão tendo bom senso, mas ainda assim são situações bem diferentes. Daí é um bom exemplo para dizer que até onde difere, até onde chega o direito ou o bom senso do próximo, né? Cara, esse caminho é muito... Tá, a gente estava iniciando falando do evento que aconteceu na terça-feira aqui no Cindy Hub, e também na quarta-feira teve o evento da Tássia. Isso, né, que ela trouxe pelo pessoal do JJ, que foi sobre manutenções prediais. Também foi muito legal, foi um bate-papo. O Rodrigo até participou, ele vai poder dizer mais, porque ele estava aqui durante o bate-papo. Sim, a Tássia é advogada, ela trouxe as questões jurídicas que implicam. E também o Rafael, que é um engenheiro. Não, pode continuar. O Rafael, que é um engenheiro, também aliou-se o jurídico com a parte técnica e num bate-papo descontraído. O Rafael entende muito, né? Já muito. E o que eu gostei, que eu observei, é porque dentro do curso do Secov eu dou aula de previsão orçamentária. Sim. E ela trouxe essa questão de manutenção, mas ela foi lá na raiz do negócio, prevendo isso dentro do orçamento, entendeu? E aí eu lembrei, eu acho que pelo menos deve ter contribuído alguma coisa na minha aula lá, porque falava muito sobre isso, cara, da questão de a gente ter um planejamento, ter um plano de manutenção, e isso está previsto dentro do orçamento do próximo ano que vai ocorrer. E ela trouxe essa ideia de avaliar o que vai acontecer, trazer dentro do orçamento para que os condôminos não sofram com os rateios constantes, e também para que tire essa ideia de que, síndico, como ela falou, né,
síndico bom é aquele síndico que tem a taxa baixa e tal. Cara, é muito fácil. Às vezes você vai fazer uma análise em cima de uma gestão, sobre livros, obviamente, que a gente não sabe o que acontece no dia a dia, mas você olha assim, condomínio com caixa violentíssimo, assim, muito bom. Cara, fatalmente ele vai ter uma manutenção muito ruim. Por quê? Ou o orçamento está inadequado, está muito alto, e aí é um erro também, né? O condomínio não objetiva lucro, então certo é que ele fique no 0 a 0. Sim. Doutor, qual é mesmo o artigo que diz que a taxa de condomínio é o rateio das despesas, ou seja, despesas? Tem que estar lá. E você também ter uma manutenção constante ou até melhorias, já quando às vezes você vai fazer uma manutenção, você acaba fazendo uma melhoria, não ter previsto isso no orçamento, ou sangrando com rateio, ou comprometendo o caixa do condomínio, onde os síndicos começam a deixar de depositar, transferir o fundo de reserva, enfim. E ela trouxe isso de uma forma bem bacana e tentando quebrar esse paradigma. Gente, síndico bom é aquele síndico que consegue aplicar as duas coisas. Dar manutenção ao condomínio, ter um orçamento adequado, que o final, o resultado que é apresentado é a eficiência de todos os processos. Do orçamento eficaz, de uma manutenção bacana, do negócio funcionando. E de soluções, né, que ele consiga... A gente falou sobre isso, né? As novas soluções que estão surgindo para os condomínios. Né? O Walter fala, se não me engano, na aula dele sobre pilares da... Ele falou no podcast. Foi o primeiro. Ele falou sobre os pilares. E eu acrescento aqueles teus pilares. Quais foram os que tu falou? Eram 3? 4. O primeiro é o tempo, depois a... Planejamento. Organização, planejamento. Opa! É que recentemente eu fiz um mapa mental eu precisava de um assunto para falar sobre mapa mental. E vou falar sobre o primeiro podcast, vou fazer um mapa mental do primeiro podcast que o Walter falou. E aproveitei e botei lá, porque eu estou com ele muito fresco na cabeça. Vai, Walter. Obrigado. Mas... tempo... organização pessoal, boa base de consulta técnica e prestadores de serviço. Uma boa base de prestadores de fornecedores, na verdade. Cara, eu acrescentaria, talvez não se encaixe bem no contexto que tu idealizou, mas perfeito, a questão da tecnologia. Sim. Sabe? Não, eu falo sobre alguns pilares também na aula de rotinas administrativas. A tecnologia pode entrar na organização pessoal e ela pode entrar na boa base de consulta técnica. Por isso que eu acredito nela como um pilar. Ela está até acima disso, porque assim, com ela você consegue ter uma melhor organização, uma maior produtividade, você consegue. Então ela tem que caminhar junto. Você falou de novas soluções, a tecnologia está completamente... As tecnologias elas vão facilitar os 4 pilares, tá? E eu acredito que vai ser... Já facilitam, né? Já facilita. Senhores, o papo está muito bom, mas eu preciso me ausentar, eu tenho aniversário da minha filha agora. Sim, mas nós estamos dentro do horário também, já estamos na... Fica exatamente agora. Fica uma ela aqui no nosso podcast. Sim. É a Monique. Que participou, inclusive, do segundo podcast. Do terceiro podcast. A Monique é uma figura rara, uma linda. E todos nós que temos filhos, eu deixo aqui meu beijo para minha filha amada. Então... Pessoal, abro para as considerações finais, a começar pelo nosso convidado, agradecer ao Rodrigo, que seja a primeira de muitas participações aqui no nosso podcast. O Rodrigo é o mano aleatório da semana. Mano aleatório da vez. Gente, brigadíssimo, sim, foi, cara, fantástico. Isso para mim é diversão, assim, estar com vocês, poder participar de um pedacinho dessa proposta que vocês colocaram, idealizada pelo nosso amigo, com o apoio do Alessandro, com a vinda. Cara, apoio do nosso mercado, que é maravilhoso aqui. Não, sim, eu me sinto lisonjeado.
mesmo que talvez vocês não convidem, eu vou voltar. Como diz, Você sabe que eu pensei em imaginar que em breve a gente vai ter plateia? Legal. Ia ser fantástico, cara. Com certeza, Assim, ó, com certeza. Eu tô falando isso porque eu sou folgado e arroz de festa, entendeu? Aonde me chamarem ou disserem, eu vou. A gente pode ter uma plateia ali atrás sentada ali com. Vou pra ter, já pensou? Abriu assim o podcast aplausos. Olha só. Ia ser muito legal. Fala bobagem. E assim, ó, foi muito, muito bacana. Por favor, cara, sempre que puderem, para mim é um privilégio mesmo poder fazer parte disso. E a gente consegue espremer aqui e colocar uma cadeira nessa mesa aqui, não tem problema nenhum. Você falou aqui sobre o mapa mental, cara. Tá, cara, vamos fazer o seguinte. Fala disso, cara. Vamos fazer o seguinte. Disso. E eu ia falar sobre o mapa mental para assembleias, cara. Bacana. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos eleger agora. O Rodrigo vai ser o nosso suplente da vez. Sempre que um de nós não puder participar, o Rodrigo ficará como suplente. Pode ser? Claro. Tem a possibilidade de a gente fazer com a tua ausência, porque às vezes ele fica, tu que é o cara ausente, eu vou estar em casa. Empresta a chave. Com certeza. Então tá. Aliás, diga-se de passagem, com todo respeito a quem já participou do nosso podcast, o Rodrigo foi o que mais participou. Sim. Efetivamente, né? Proativamente do nosso podcast. Cara, isso porque eu ainda vou começar a me sentir em casa, entendeu? Eu tô revendo esse Alessandro. Cara, primeiro eu gostaria de agradecer a presença do Rodrigo. Eu aprendo muito a cada podcast, a gente desenvolve os assuntos e vai estudando e vai se aprimorando. Então é uma aula cada vez que a gente se reúne. Espero que a gente faça isso eternamente, porque eu amo o que eu faço, eu amo aqui falar sobre condomínios, então tamo junto. Até o próximo. Beijo pra vocês. Isso aí, pessoal. Até a próxima vez aí. Obrigado, gente. Não esqueça de curtir e compartilhar. Vamos fazer uma foto aí do podcast 5 aí, todo mundo no 555. É isso aí.